Yo, geeks, tudo em cima? Começamos a análise do capítulo 209 de One Punch Man com o nosso careca de capa na capa. Fazia bastante tempo que a gente não via ele por aqui, né, nos capítulos e tudo mais. Que surpresa agradável. E nós então temos a mensagem do capítulo dizendo: uma mão cheia de hostilidade e malícia. O Saitama está segurando uma espada e aí a pergunta que fica é: de quem é essa espada? De quem é essa katana? A gente vai comentar um pouco sobre isso depois da vinheta. Começamos então o capítulo definitivamente com o Void questionando ali o Blast sobre o que ele quer dizer com acorde ou algo assim, né? Sobre ele despertar, sair desse estado de controle do God pra cima dele. O Void então fala para o Blast de que quem precisa acordar é ele. Quem precisa acordar é o herói de classe S. O Void continua dizendo que o Blast sempre foi assim, pregando ideias de forma irresponsável e trazendo infelicidade para todos ao seu redor. O Void então finca a sua espada no torso ali do Blast, fazendo o herói gritar de dor. O Void então diz que no final, quem ele havia conseguido proteger, quem ele havia realmente conseguido proteger, e dessa maneira ele acaba questionando: eu ouvi dizer que você tem um filho, não é mesmo? Seus olhos estão vagando, para onde os seus olhos estão olhando? Então, dessa maneira, quando o Void iria dar o golpe final no Blast, o Flash chega neste exato momento. Só que o Void consegue parar o ataque do Flash sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma interferência. O Blast acaba falando para o Flash não interferir, para ele não interagir ali no combate. O Flash acaba questionando algo para o Void sobre algo que ensinaram a eles na vila. Então, por que você não atacou essa fraqueza desde o início? Por que o Void não atacou essa fraqueza do Blast desde o começo, se isso era algo que havia sido ensinado para eles na vila? O Void não quis saber de conversa e ataca o Flash, mas o Sonic chega no exato momento para mudar a trajetória do golpe, salvando o herói de classe S. Olha a velocidade do Sonic aumentando aí. Olha a velocidade do Sonic conseguindo acompanhar ali a velocidade do Flash. Conseguindo acompanhar de uma maneira para fazer com que o Void consiga desviar do seu ataque e não só defender ali a forma como o ataque veio para cima dele. Diferente essa parte que o Wano e o Murata colocaram aqui para o personagem. O Void então desaparece e vai para a sua dimensão para a Caos. O Void continua dizendo que logo até mesmo você se tornará ferrugem para a minha espada dimensional. Falando ali para o Blast: eu preferia cortar você diretamente com minha lâmina em vez à distância, mas já chega, é cansativo. O Void então grita: morra! E assim nós observamos o seu ataque, o corte dimensional vindo para cima dos três personagens. O corte do Void atravessa tudo e não tem como mais escapar do ataque que vem para cima dos três. Não tem como mais desviar deste golpe. E sabe do que você também não pode desviar? É das promoções da Taverna Geek Brasil, a nossa loja de camisetas com os modelos mais incríveis do mundo dos animes e mangás. Tem modelo de One Punch Man, Black Clover, One Piece, tem modelos de Jujutsu Kaisen e, cara, são estampas exclusivas, minimalistas ou não. Você pode clicar no link aqui na descrição, clica no link na descrição depois de assistir esse vídeo para você visualizar as melhores camisetas dos animes e mangás para você dar aquele upgrade no seu guarda-roupa. Mas quando o ataque do Void está atravessando a floresta que estava ali antes do Blast, do Flash e também do Sonic, algo para o ataque. Algo acaba parando o ataque. O Void não consegue entender o que está acontecendo. Ninguém entende o que está acontecendo.
simplesmente o golpe ficou parado. O Sonic olha assim com uma cara de paisagem, o Flash não entende nada e de repente vemos que se trata do Saitama segurando a lâmina do Void. Cara, vocês falaram pra mim, LP, você precisa fazer as análises mais sérias. Você precisa fazer as análises sem dar risada, sem realmente expressar quem você é. Cara, olha isso aqui, o Saitama tá parando o corte dimensional com uma mão, como se fosse nada. E você quer que eu não dê risada disso? Cara, inacreditável o que o Saitama conseguiu fazer. Simplesmente segurou assim. Ah, o que é essa luz aqui? Mano, sensacional. O Saitama então acaba falando, perguntando, né, questionando o que é isso, né, deixando ali a Manako meio assustada, né, caída ali no chão. E dessa forma o Void começa a dizer que ele não consegue mover o seu ataque. Ele não consegue mover a sua espada. Não há algo que seja capaz de parar a ponta da espada dimensional, que corta até mesmo o próprio espaço. Isso até ele conhecer o Saitama, né? Isso até ele conhecer o Saitama. E aí ele fala, não pode ser. Dessa forma, o Saitama acaba recebendo outro ataque do Void e definitivamente consegue lhe parar. É muito engraçado, também não dá pra colocar todos os quadros aqui na análise, mas tem um quadro em que o Saitama tá segurando já uma espada e lá do céu vem outro ataque ali pro Saitama como se fosse uma lanterna, parece uma luz de uma lanterna, e ele, ele só faz o A e aí ele pega com o braço esquerdo, com a mão esquerda dele ali e para o ataque como se fosse nada mais uma vez. O Saitama comenta sobre lá vem de novo, né? Lá vem a habilidade novamente, deixando o Void completamente assustado. Cara, eu vejo fácil o Garou olhando ali pro Void e perguntando, é a primeira vez? É sua primeira vez passando por isso? E é definitivamente esse é o ponto aqui da análise relacionado ao capítulo. O Garou olhando ali para o Void falando, meu amigo, é só o começo. O Saitama então entende que essa pessoa que tá tentando lhe atacar é a mesma pessoa, o mesmo ser que tentou cortar a sede da associação. O Careca entende que se trata da pessoa que atacou a associação de heróis quando ele estava com o Blast. O Saitama então pega a espada do Void e puxa elas. Acaba puxando as espadas ali do Void e o personagem então cai de cara no chão. Mano, olha o feito do Saitama. O Void tava em outra dimensão, jogando ali essas espadas, seus ataques dimensionais. O Saitama parou o ataque. Com apenas ali o poder das suas mãos e ele puxou o Void da dimensão dele pra terra, fazendo ele cair com tudo no chão, igual o Sonic faz toda vez que luta contra o Saitama. Cara, deve ser algo de ninja ali. E dessa maneira, o Saitama fica com as duas espadas nas suas mãos como uma espécie ali de presente. E caraca, velho, que sensacional! A forma como o Wano e o Murata trabalharam esse momento foi totalmente diferente da webcomic. Eu já tava questionando aqui sobre como o Wano e o Murata iriam trabalhar esse momento do Saitama ficar com as duas espadas do Void, né, do vazio do nada. Mas, ao mesmo tempo que é diferente, carrega a mesma essência, porque ele fica com as duas espadas sem querer. Na webcomic também acontece isso, né, do Saitama ficar com as duas espadas de uma forma meio que sem querer, e agora ele também está com as duas espadas, com as duas katanas ali do Void, e provavelmente vai presentear certos personagens, o que acaba sendo algo bem interessante ali para esse upgrade entre eles. O Void então se levanta do chão questionando a localização da espada dimensional. O Sonic então e o Flash já correm ali para atacá-lo. Então a gente começa a observar que o Void ele pula, ele fica pensando sobre a espada dimensional e a gente já percebe que ele sofreu um nerf, né? Já tomou ali um nerf ali para ficar um pouco mais retraído. Só que tem um ponto bem interessante, porque enquanto o Sonic e o Flash estão apontando as suas armas para atacar o Void,
O Blast então se prepara de uma velocidade extremamente gigantesca. Ele se prepara para gerar um próximo ataque. O Blast se conecta com o seu braço decepado novamente e nós temos uma explicação do narrador dizendo que o Blast estava transferindo o sangue, os nervos e os sinais a partir da superfície cortada do seu braço, preparando-se para a medida final. Então ele pega, aqui dá para ver certinho, a parte da dimensão relacionado ao seu braço decepado, ele conecta diretamente ali ao braço decepado e faz com que o seu braço viva novamente. É como se ele pudesse conectar ali através das dimensões. É claro que nós estamos falando de uma ficção, por isso que é possível cortar, fazer ali o ponto no espaço-tempo, já demonstra que seja ali uma ficção. Mas o Blast então consegue conectar ali os seus punhos e dessa forma conseguir utilizar as suas habilidades para desferir o último ataque. Blast então acaba conseguindo acertar um soco gigantesco no Void, gerando choque por todo o seu corpo, que deixa o Flash e o Sonic surpresos. E aqui, meus amigos, aqui que nós temos o grande lance, mais uma vez, da velocidade do Blast. No tempo que o Flash e o Sonic pularam para acertar o Void, o Blast veio entre eles, preparou todo o ataque e atacou. Tudo aquilo que ele fez de gerar um novo portal, conectar o seu braço com o braço decepado e com a mão decepada, né? Não tem como conectar com o braço decepado. Com a mão decepada e gerar ali o choque, fazer toda a preparação e aparecer na frente do Flash e também do Sonic, tudo isso é antes que os personagens pudessem chegar até o Void, mostrando como as suas habilidades extremamente superiores ao Flash e também o Sonic mais uma vez. Assim, o ataque do Blast faz o Void gritar de dor. E dessa maneira o Void começa a pensar ali no mesmo local da situação que havia acontecido antes. Se continuar a fusão assim, os tecidos biológicos ficarão destruídos. Void então fala para o Blast sobre a possibilidade dos dois morrerem definitivamente. E dessa maneira o Blast começa a se despedir, dizendo que deixa o resto com o City. Acaba deixando o resto com o City, de que o Blast estava mesmo preparado para acabar com a sua vida, mas ao mesmo tempo acabar com a vida do Void. E antes desse vídeo acabar, você precisa deixar o like. Não é só o Blast que tá ali colocando a sua vida em risco para se sacrificar e salvar a todos. Não, meu amigo, você também precisa deixar o seu like para enganjar ainda mais esse vídeo, deixar o seu hypar, se inscrever e quem sabe se tornar membro aqui do canal do Geek Brasil. A gente sempre comentando em primeira mão os capítulos de One Punch Man aqui no canal. Então, fazendo isso, você nos ajuda a manter o canal do Geek Brasil e a impulsionar ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma. O Blast então acaba tendo ali um flashback em comparação com o City, né? Como meio que tipo assim, se lembrando ali da conversa com o City, e o City tá dizendo que tudo isso é loucura, o que ele quer fazer é loucura. O Blast então acaba dizendo que, bem, se isso for de uma forma que esgote todas as opções, se por acaso não conseguirem conter a fusão com o God, né, ali da forma como o Void acabou pegando essa fusão com o God, deixe conosco a tecnologia para separar as células dos monstros. Então a associação meio que tipo assim, quase conseguiu finalizar o equipamento para fazer essa separação. E o Blast acaba dizendo que a vida do Void é a prioridade, que salvar o seu amigo, salvar o seu companheiro é a prioridade. Então o Blast usou o experimento da associação no Void para acabar com a forma dele distorcida de God, em vez de tê-lo acertado como um soco. Parecia que ele havia acertado apenas o personagem com um soco, mas não, ele estava usando a tecnologia da associação para fazer com que a desmonstrificação do personagem fosse ali concluída. E o pior é que, como ele roubou os poderes do Garou, tem tudo para funcionar. Acaba tendo ali tudo para funcionar porque o Garou, a ideia do Garou era se transformar em um monstro, né? Ter ali a capacidade de se transformar em um monstro, mas antes que o Blast pudesse finalizar o ataque, o Void consegue se desvincular do ataque do Blast no último instante. E dessa maneira, o Blast entende que se trata do poder do Void, o poder da luz
do Void foi capaz de repelir a desmontrificação do personagem. Os poderes do Void salvaram ele de ficar livre de God, e o narrador então começa a deixar a gente numa situação bem intrigante, uma situação assim peculiar. No instante, quando as consciências dos dois sobrepuseram, Blast conseguiu vislumbrar as memórias do Void. É agora que vemos o momento que o Void tocou no cubo, quando ali o personagem caiu para o lado do mal. O narrador então começa a dizer para nós que a ilusão que o Void viu no cubo, de quem ele pegou a mão para conseguir os poderes ali de God, e nós então vemos uma mulher estendendo a mão ali para o Void, e vemos também um porta-retrato do Blast, do Blue e dessa mulher. Ê, Void talaricão! Perdão, Blast, eu não sabia que sua esposa era casada. Meu amigo, o Void é talaricão. Caraca, velho, o cara definitivamente estendeu a mão pra esposa do... Isso aí é feio, é a esposa do melhor amigo. O Void, ele fica puto com o Blast por ter descoberto ali o seu segredo, enquanto o Blast fica com cara de bunda ali sobre a forma como, provavelmente, né, aquilo que a gente consegue conectar ao começo do capítulo, de como ele havia deixado essa garota morrer. Talvez ali era uma disputa, alguma situação ou algo do tipo. Então o Void provavelmente lá dentro, lá no subconsciente da sua alma, colocava o Blast como o grande culpado da morte ali da esposa e da amiga deles, né? Mas falando sério agora, será que os três, eles não eram grandes amigos e o Void queria apenas trazer a esposa do Blast de volta à vida e caiu no canto do vigário, né? A forma como, sei lá, o Void pode ter aceitado ter perdido ali a mão da garota e ela ter casado ali com o Blast e tudo mais, mas algo lá dentro ainda ficava atormentando o personagem de que o Blast era o culpado por não ter salvado ali essa garota. Afinal, a única coisa que não me faz acreditar totalmente nesse ponto é que o Void está extremamente irritado com o Blast. Ele está extremamente irritado com o personagem, o que demonstra que ele está pensando mesmo na forma como o Blast é o grande culpado pela morte desta mulher. E caraca, hein? Parabéns para o Omo e o Murata, cara, que deixaram esse plot ainda mais maravilhoso. Na webcomic é ali mais ou menos, é engraçadinho, mas caraca, eu não estava esperando esse plot de Avenida Brasil. Eu não estava esperando esse plot de Avenida Brasil de que o Void estaria questionando o Blast se a esposa dele era casada, né? Caraca, eu realmente não estava esperando. Vai ser interessante o próximo capítulo, vamos ter que esperar daqui 2 semanas.